foi a CSN Luz que mandou de novo. Ela falou assim, ó, os sonhos podem ser desdobramentos, a alma visitando lugares e pessoas. Quando você dorme, a sua alma sai em projeção astral e visita outras dimensões. E aí, cara? E esse tópico aqui é bem interessante, que a galera da Conscienciologia já caiu aqui no canal uma vez, em uma live que eu fiz com um ex-membro dessa religião, eu acho que eu posso falar assim, e o pessoal falou, gente, mas tem muitas evidências disso, tem uma galera que faz e tal. Você já estudou esse tema, Léo, alguma vez? Assim, o que você tem a dizer? Então, falando de forma rápida, acontece o mesmo caso em relação ao contato com pessoas falecidas e outras experiências anômalas. A gente consegue explicar de forma mais simples, com certeza. Isso quer dizer que eventualmente possa não acontecer algo anômalo? Não, vai que. Mas começando pelas hipóteses mais simples, inclusive, eu não queria entrar no assunto dos sonhos lúcidos agora, mas é uma ótima porta, porque as pessoas confundem muito sonhos lúcidos com saída do corpo. Muito, Cara, mas muito vambora. mesmo. Faz o link aí. Porque é bem difícil explicar isso sem falar de sonhos lúcidos, porque no sonho normal você geralmente não tem consciência que está sonhando, né? Então, uma realidade normal é que você, a posteriori, quando acorda, pode interpretar que foi uma saída do corpo. Ah, você foi ali, aqui e tal. Mas na hora você só estava se deixando levar ali pela experiência. Já nos sonhos lúcidos, muitas pessoas confundem com supostas saídas do corpo, justamente porque, diferentemente do sonho normal, você está consciente. Então você consegue voar para cá ou para lá, você consegue atravessar a parede, você consegue fazer um monte de coisas, né? Então, se a pessoa não tem esse referencial do sonho lúcido, é muito razoável, especialmente se você já estiver num contexto cultural que se fala de saída do corpo, você acreditar que você saiu mesmo. Porque uma das coisas que eu faço quando eu tenho sonho lúcido é justamente viajar. Eu amo viajar mesmo, assim, é um dos meus valores fundamentais, viajar. Então, quando eu estou sonhando, eu adoro ir para lugares, inclusive lugares que não existem. Por exemplo, quem gosta de Senhor dos Anéis, né? As Minas Tirith, aquele castelo branco gigantesco onde ficam os reis dos homens, né? Da raça dos homens. Eu já voei para lá, sabe? Já fui para Paris voando, e coisas desse tipo. Então, imagina se eu não tivesse esse referencial dos sonhos lúcidos e tivesse o referencial da saída do corpo, né? Eu, de repente, me pego em algum lugar, saio voando, chego lá em Paris, vejo as ruas e tal. Falo, cara, eu fui mesmo, né? E ainda mais que sonhos lúcidos, normalmente, exceto no grau máximo, que a gente pode falar daqui a pouco sobre graus de lucidez, eles são de um grau parcial. Então, você tem controle parcial do que está acontecendo. Um monte de coisas acontece, assim, os personagens do sonho se comportam de uma forma que não tem a ver com o seu controle consciente. Você não controla todos os aspectos do seu próprio comportamento. Então, se, por exemplo, você acredita que você está voando, saindo do seu próprio corpo, você pode, sei lá, enxergar um cordão de prata, por exemplo. Você pode ver o seu corpo deitado ali na cama. Você mesmo conta uma experiência sobre isso, né? De ter visto o seu corpo numa cama errada, né? Aquela coisa toda. Exato. Você não controla certas partes normalmente. Então, Aham. te dá aquela sensação de, ué, meu corpo está ali, não sou eu que estou fazendo nada. As pessoas estão ali conversando sozinhas, andando debaixo da Torre Eiffel, não sou eu que estou controlando. Eu só estou controlando eu aqui, nessa persona minha dentro desse ambiente esquisito. Então, fica parecendo mesmo que é o seu espírito que está voando por aí. Inclusive, eu tenho estudado algumas técnicas de indução de experiências fora do corpo, porque muitos desses grupos têm treinamentos. Que Se você legal. quer ter experiência fora do corpo, você tem que fazer mais ou menos isso, 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 isso. Quando você compara, velho, com as técnicas de treinamento de sonho lúcido, é igualzinho. É igualzinho, É cara. São as mesmo. mesmas técnicas, cara. Às vezes com a roupagem Caraca. um pouco diferente, o nome um pouco diferente, mas muitas dessas técnicas são iguaizinhas para que você treina para ter sonho lúcido. Fora as pesquisas neurológicas, né? Tem algumas pesquisas neurológicas que sugerem que você pega a pessoa, né? A pessoa fala que ela é uma experiente viajador astral, né? Não sei se tem esse termo, agora me faltou a palavra aqui. Você coloca ela lá, né, com os eletrodos e tal, vai fazer um mapeamento ali do funcionamento cerebral naquela hora, e faz a mesma coisa com sonhadores lúcidos experientes, muito capazes, pessoas que têm sonho lúcido praticamente quando querem. Surpreendentemente ou não, a assinatura neurológica é mais ou menos a mesma. Então, assim, é muito parecido o cérebro da pessoa que diz que está saindo do corpo com a pessoa que está tendo um sonho lúcido. Então, tem um capítulo lá do livro Variedades das Experiências Anômalas, que é aquele livro que Sim. você já deve ter falado aí, né? Foi publicada duas versões, Já duas li alguns edições. capítulos dele. Aham. Pois é. Pela Associação Psicológica Americana. Na segunda edição,
tem um capítulo sobre sonhos lúcidos, ele fala um pouco dessa parte, da parte neuropsicológica do negócio. É muito interessante ver que é muito parecido com outras experiências anômalas, inclusive experiência fora do corpo, o que muda é a interpretação. Show. Muito bom. Eu vou colocar o link dele aqui, eu acho que eu não deixei ainda na descrição, mas quem está vendo aí no futuro, já deve estar o link aqui se você quiser se aprofundar. É um livro que traz vários assuntos dessas experiências anômalas, tipo cura espiritual, sair do corpo, várias coisas interessantes assim. E é um livro mais acadêmico, mas que traz muita pesquisa científica para a gente entender um pouco melhor. É QM também, na experiência de quase morte, eu li esse capítulo outro dia. Inclusive, quero trazer alguém aqui para falar sobre isso depois. Você me dá uma dica aí, viu? Você tem vários colegas que estudam isso. Com certeza. Já sei Léo, quem. e assim, para quem não conhece essa minha experiência, eu vou até contar para complementar o que você falou, porque eu acho que ela ilustra muito bem a importância de a gente ter uma validação externa dessas experiências para a gente se certificar de que não é só um sonho, não é só um sonho lúcido. A minha experiência evidenciou que era uma construção do meu cérebro o que eu vivi ali. Por quê? Eu meditava, e eu meditava justamente para ter experiências estranhas, anômalas, eu buscava isso na época, e aí, naquele dia, eu deitei na cama para meditar e ter alguma experiência anômala, alguma coisa esquisita, né? Eu ficava assim, mas será que não tem esse negócio mesmo, não, de sair do corpo e tal? Tava lá tentando. Aconteceu que, de fato, de repente eu me peguei de pé lá no quarto e me vi deitado na cama. E eu assustei com aquilo, o que está acontecendo aqui e tal? E de repente eu comecei a me sentir meio sugado assim e voltei para o corpo. Detalhe, na experiência anômala, quando eu me vi no corpo, eu me vi na cama errada. Eu estava na cama da direita, mas quando eu saí do corpo, eu me vi na cama da esquerda, e depois que eu me dei conta disso. Por quê? Porque a cama da esquerda era a minha cama. Só que naquele dia em especial, a empregada tinha deixado um monte de roupa, e aí eu fui tirar, né? Não era exatamente um cochilo, né? Mas era uma meditação barra, vamos ver o que que acontece, na cama do meu irmão da direita. Só que o meu cérebro usou o quê? As minhas memórias mais fortes, mais familiares de onde eu estava naquele momento, né? Que normalmente eu deito na minha cama da esquerda. Então construiu de uma forma equivocada aquela situação que estava se passando ali. Então essa foi uma evidência para mim de que foi só uma construção do meu cérebro. O Nicolas, às vezes a gente discute essas coisas aqui no canal, a gente tem um quadro aqui que é o Explica Essa Teu, e ele traz assim um desafio para quem diz que sai do corpo para poder passear, encontrar outras pessoas. Você poderia fazer um experimento onde um experimentador, um pesquisador neutro, né? A gente pode escolher uma pessoa, coloca ali, faz uma frase meio aleatória, usando palavras ali, sorteia, não sei o quê, 3 palavras, coloca em cima da mesa, num cômodo diferente do seu, e aí vamos ver se você vai conseguir, de forma astral, e até lá, ver o que está escrito, a gente te acorda e vamos ver se você vai acertar o que estava escrito lá. Dá para fazer experimentos, né, velho? Para Então, testar já isso são aí. feitos. Já Já são são feitos feitos, nessa, então. desse jeitinho, com todo o protocolo bonitinho, Que da legal! pessoa sentar no lugar. Inclusive, eles aproveitam para fazer outras coisas junto, né? Por exemplo, o mapeamento cerebral, né? Então, a pessoa fica lá deitada ou sentada do jeito que ela quiser, o cérebro dela tendo a sua atividade monitorada, só que ao mesmo tempo, eu estou dando um exemplo concreto de pesquisa que foi publicada e tudo bonitinho. Na sala ao lado tem uma porta fechada, na sala ao lado tem uma mesa, e em cima dessa mesa tem um objeto. Então, o desafio da pessoa que sai do corpo é, vai lá e olha o que é e volta. Na hora que a gente te acorda, sai, quando você sair, só falar o que tem lá. Até hoje ninguém acertou. Caraca! Não sabia que Então, já estavam rolando pesquisas com isso. inclusive aí é um tal negócio, né, que a gente fala de quando escapa do domínio da ciência. Quando você pergunta, né, confronta a pessoa com esse dado, e aí? Inclusive, abrem a porta depois para a pessoa e falam, tá ali. A pessoa fala, né? Eu acho que tinha um jarro em cima da mesa. Abre a porta e era um cubo mágico. Aí você fala, e aí? Raramente a pessoa fala, tá, velho, realmente vou ter que repensar, né? O que as pessoas geralmente falam são as justificativas ad hoc, né? Ou ad hoc, como algumas pessoas falam. E a maioria das vezes a justificativa é, eu vi o plano astral. Então, no plano astral, numa outra frequência, tem um jarro ali em cima, sabe? Eu vi foi a outra dimensão. É a mesma coisa que o pessoal que tem experiência fora do corpo e vai para Marte. Né? A gente teve a médium francesa Hélène Smith, que ela falava que ela saía do corpo. Né? O caso dela foi estudado no século XIX pelo pioneiro da psicologia francesa, Théodore Fonoir, e chegou à conclusão que eram processos dissociativos normais.
E ela falava que lá em Marte tinha paisagens, tinha uns animais, lá tem até os desenhos na internet. Se você joga Helen Smith e Marte na internet, vão aparecer os desenhos dos marcianos com rebanho, dos bichinhos lá que eles cuidam. Eles usam umas sandálias meio gladiador, sabe? Com aquelas tiras e tal, tudo bonitinho. E aí, quando se descobriu que em Marte não tinha nada, tem várias outras pessoas que têm experiências fora do corpo e dos anos 60 para trás, que falavam que Marte tinha ruínas enormes e tal. E aí, quando viu que não tinha nada, vários deles começaram a falar que não, a gente viu foi na outra dimensão. Na outra dimensão tem seres lá de luz e caramba. Então, são aquelas hipóteses que você não consegue verificar e vira uma questão de fé mesmo, né? Quando a pessoa quer mesmo acreditar, não tem jeito, né, Léo? Não vai ser por meio da pesquisa, da argumentação, assim, que a gente vai convencer, né, bicho? É difícil. O ser humano é criativo o suficiente para conseguir salvar qualquer crença. Exato.